Me digam, vocês já leram um livro que tem um personagem chato, mas tão bem construído que você passa a detestar esse personagem? Você quer entrar no livro, não acredita no personagem? Pois é, isso aconteceu comigo lendo o nosso livro de hoje, Desumanos. Olá, graças! Voltamos hoje com mais um vídeo do canal Leia Preta Leia, esse lugar onde a gente sempre fala de literatura significativa e empoderadora, porque aqui sim a gente acredita que blá 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 são as melhores ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar as pessoas. A gente continua acreditando, mas a gente começa a se cansar deste meu jargão. O vídeo de hoje será mais uma resenha literária de um livro que é produzido e editado pela nossa editora parceira, Editora Madrepérola. Vamos bater palma para a Madrepérola, que há anos vem lapidando e editando esta joia chamada livro, que ainda é um livro, mesmo estando em meio digital. E a resenha de hoje é Desumanos, da Tio Guerra, ou Tio Guerra, não sei como diz o nome dela, ela pode ela mesma comentar depois e dizer como é que fala. E é isso, aproveita, já dá o seu joinha, aquele amor em formato de joinha, se inscreve no canal e puxa a vinheta. Pois é, meus amores, nesse mês de março a Madrepérola está fazendo uma campanha, na verdade que esse vídeo ainda vai sair em março, que é uma campanha em homenagem ao mês das mulheres. E nessa campanha eles estão, obviamente, expondo os mais de 30 títulos que a editora já publicou que são escritos por mulheres, incluindo o que a gente vai falar aqui hoje. E aí, por causa disso, a Madrepérola me presenteou com 2 livros escritos por mulheres, que é o Desumanos, que é uma ficção fantástica, e o livro Português Amoroso, que é um livro de poesias, que eu estou falando dele no meu Instagram. E esses livros são escritos, o Tio Guerra escreveu Desumanos e o Português Amoroso é da Maiana Velame, que inclusive fez uma live com a Madrepérola no Instagram essa semana. Então sigam aqui o Instagram da Madrepérola e fiquem sabendo mais lá, porque nesse mês, se vocês comprarem mais de R$ 79,00 em livros escritos por mulheres no site da Madrepérola, vocês ganham um livro de graça, de brinde, maravilhoso. E não se esqueçam que se vocês forem adquirir este livrinho que eu estou falando aqui, tem uns códigos de desconto no site da Madrepérola, que é Leia Preta Leia, e aí você vai ganhar 10 ou 15% de desconto. Mas se vocês também preferirem comprar pela Amazon, porque é e-book, ou então porque vocês querem aproveitar o seu frete grátis dado pelo Amazon Prime, eu vou colocar o link de associados da Amazon aqui, e também tem código de desconto, que é Desumanos, vai estar descrito aqui, e também vai ter código para o Português Amoroso. Enfim, falei pra caramba, não introduzi nada, mas todas as informações encontrarão aqui na caixinha de descrição. Bom, vamos falar de Desumanos. No início desse vídeo falei que, sabe, quando você, encontra um personagem tão chato que você quer entrar no livro e esmurrar essa pessoa, vai acontecer isso com você, como aconteceu comigo em Desumanos, Por quê? Porque a Tio Guerra soube construir algumas personagens para fazer você odiá-las ou amá-las, o que faz do livro um livro incrível, A experiência da literatura geralmente é uma experiência muito agridoce, que aliás é uma palavra que eu venho usando muito ultimamente, agridoce, uma palavra chique. Tem altos e baixos, tem seus momentos de, enlevo e inspiração, e tem momentos que você só sente raiva, inclusive é o que eu senti lendo ultimamente o livro A Garota no Lago, que eu acabei de terminar aqui, só Jesus, E Desumanos é esse livro. Em Desumanos nós vamos ter 3 personagens principais. Nós temos Aniel, Iris e Anne, que também se chama Aniel, Vamos lá. Aniel, nossa personagem principal, é uma anja da guarda. Embora a Tio não se refira a ela desse jeito. A Aniel, ela é uma guardiã. Um ser iluminado, desencarnado, que trabalha para a entidade da luz, que seria, sei lá, gente, nosso lar, talvez. Eu fico sempre pensando na doutrina espírita. Ela é uma pessoa desencarnada que já teve vidas na Terra e que depois de várias encarnações ela se tornou guardiã por meio de um longo treinamento. E ela é uma entidade que é designada para tomar conta de algum ser humano na Terra, o anjinho guardião. É essa pessoa, esse ser iluminado que vai proteger essa pessoa. E como é que a Aniel faz essa proteção? Ela suspira no ouvido da pessoa, ela sussurra, ela aconselha, ela vai lá, é como se fosse a voz da consciência, mas a pessoa tem o direito, pelo seu livre-arbítrio, de ouvir ou não ouvir o que a guardiã está falando.
Ouvir no sentido não literal, tá, gente? Porque ela apenas bota uma ideia lá na cabeça. Ela não fala realmente no ouvido, a menos que a pessoa seja médium, né? Ela não tem direito, sob hipótese alguma, de interferir no livre-arbítrio da pessoa. Ela não pode fazer isso, porque pode desencadear um monte de problemas se ela o fizer, mas ela pode ir lá estimular, sabe? Ela pode dar conselho e ela pode proteger essa pessoa de outras entidades negativas, que nesse caso são considerados Nigrum, né, que é uma entidade tipo de espíritos que ficam no inferno, sei lá. São espíritos pouco evoluídos, espíritos maléficos que ficam do outro lado tentando fazer com que as pessoas façam coisas ruins. A Aniel, ela é designada para tomar conta de uma criança no início do nosso livro, que é a menininha Iris. Iris é uma criança incrível, uma criança empática, inteligentíssima, que a gente poderia chamar de criança índigo, né, da doutrina espírita, e mais ainda, Iris é médium. Então a Iris consegue ver a Aniel desde o momento em que ela nasce. E a Aniel passa a perceber que a Iris não só vê, como a Iris conversa com ela. E a Iris trata a Aniel como sua amiga imaginária. E ela desenha a Aniel e tal. E a mãe dela começa a ficar meio louca, a mãe da Iris, mas depois ela entende que pode ser uma amiga imaginária e tal, e larga pra lá. Quando a Iris tem 5 anos, né, a Aniel é avisada pelo seu Mikau, que é o seu protetor, o seu guia, né, o seu líder espiritual, que ela não vai poder mais tomar conta da criança, ela não vai poder guiar a menina mais. Só que isso não é explicado, porque vem ordens de cima da entidade, né? Existe uma força superior que toma essas decisões. E a Aniel acaba, sem querer, interferindo no livre-arbítrio, interferindo no destino da menina Iris. E aí, meus amores, acontece assim um rebulo, um rebuliço, e obviamente que ela muda não só a história da Iris, mas a história do mundo inteiro, pela decisão que ela toma ali. Anos depois, a Aniel foi retirada do seu posto de guardiã, ela tá ali cumprindo outros serviços, é uma espécie de punição, mas ao mesmo tempo porque ela não conseguiu lidar com o básico do guardião, que era não interferir no livre-arbítrio. Enquanto isso, o Mikau acaba sendo punido no lugar dela e ela não trabalha mais com ele. Mas a Aniel acabou levando para si um juramento que a Iris fez quando a Iris era adulta. A Iris ficou adulta, virou biomédica, fez um monte de pesquisas, era uma mulher super ilustre, uma cientista super reconhecida, e no momento que ela morreu, numa situação trágica, ela deixou a Anne, que era sua filha de 5 anos, que o nome dela era Aniel, dado em, né, claro, em homenagem a Aniel, a guardiã. E no seu leito de morte, a Iris pede que a Anne faça um juramento, a Aniel, que cuide da filha dela. Mas passam-se, sei lá, 25 anos, 28 anos, que seja, e aí passam-se 17 anos e a gente está agora com a Anne na fase adulta. A Anne tem 22 anos, ela está fazendo biomedicina e ela descobriu na adolescência, por acaso, uma pesquisa muito importante que a mãe dela fez lá. Uma pesquisa que vai mudar totalmente a história da humanidade, que deveria beneficiar a humanidade. E a Anne fica muito focada de terminar a pesquisa da mãe dela. A Anne é filha de um cara que é um dono de uma empresa, uma indústria farmacológica muito importante. Então ela é uma menina que tem podre de rica, né, tem muito dinheiro. E a Aniel continua acompanhando a Anne de longe, tentando ali falar no ouvidinho dela, conversar com a Anne, dar conselho. Só que assim, nunca se viu uma filha e uma mãe tão diferentes. A Anne é muito parecida com a mãe dela fisicamente, mas a personalidade, meus amores, que mulherzinha chata. Cara, se eu tivesse 2, 3 palavras pra determinar o que a Anne é, eu diria chata para caralho. É chata, insuportável. Inclusive eu fui lá e fiz minha reclamação oficial com a Tio, e a Tio virou pra mim e falou assim: Winnie, você fica reclamando porque você lê o livro dela, e eu que tenho que conviver com ela todos esses dias, né? Porque o autor, ele meio que convive com as suas personagens. A Anne é uma moça arrogante, prepotente, que ela acha que ela sabe tudo, ela não gosta de sentir sentimentos, inclusive ela meio que quer parar de sentir. Ela não sabe lidar com sentimentos. Ela viveu esse trauma muito grande de ter perdido a mãe muito nova. O pai não é um bom pai, é um cara ausente. Então ela não sabe se conectar com aquilo que ela sente. E ela foi uma menina que ela meio que se criou sozinha, sabe? O pai pagou a escola, deu dinheiro, deu o auxílio material, mas a Anne foi sempre meio que se criando sozinha, e ela se tornou muito independente, mas independente num sentido muito ruim. Independente no sentido de alguém que não gosta de pedir ajuda, de alguém que acha que não precisa ajuda, de alguém que inclusive acha que não precisa das outras pessoas.
E a Anne, ela tem uma grande amiga, uma melhor amiga, chamada de Luísa. E a Luísa é uma menina totalmente o oposto da Anne. A Luísa, ela é atriz, está estudando para ser atriz, é uma moça emocional, uma moça emotiva, super carinhosa, super pra frente, super, sabe, que cuida da Anne, que tá ali perto, mas elas duas têm uma amizade muito bonita nesse aspecto, porque as duas cuidam muito uma da outra. E a Luísa é a única pessoa que consegue ultrapassar esse muro de frieza da Anne, porque a Anne não é só considerada chata por todo mundo, como todo mundo tem muito medo dela. Porque essas pessoas realmente que são muito frias, muito calculistas, a gente acaba tendo medo dessas pessoas. Medo de incomodar, medo porque ela tem uns acessos de raiva sem sentido, medo porque ela não tem empatia, porque ela não tem um pingo de sensibilidade. E medo simplesmente porque a Anne, ela tenta negar tudo aquilo que faz dos humanos humanos, que são justamente os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa capacidade de pesar as coisas e de usar a nossa racionalidade sempre junta da nossa emoção. Então existe um teor filosófico muito grande nesse livro, que é justamente isso. O que seria da nossa razão sem os nossos sentimentos? São os nossos sentimentos que fazem com que a gente se conecte com as pessoas, que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente leia o sofrimento, que a gente entenda quando uma pessoa precisa da gente. E aí isso se soma à nossa razão. Porque se nós formos puramente, explicitamente, especificamente racionais, nós vamos ser um monte de sociopatas andando pela Terra. Porque nós vamos não ter mais sentimento moral nem de ética. Porque a razão, muitas vezes, se você for muito racional, a razão inclusive pode interferir na ética, sim. Pensamentos do certo e errado, às vezes eles não são tão racionais, eles são ligados a uma questão de empatia e sofrimento. Então, por exemplo, digamos que eu mate uma pessoa, Deus me livre e guarde, vou até bater na madeira para isolar, e eu não deixe nenhum rastro, eu mate uma pessoa, sei lá, com uma estaca de gelo, de um jeito que não tenha nenhuma prova. Do ponto de vista racional, poderia dizer que sim, bom, você pode matar uma pessoa assim, porque afinal de contas você não deixou nenhum tipo de marca, isso não vai ter não vai te afetar, a polícia não vai ficar sabendo, e essa pessoa fez alguma coisa que você não gostou, então você pode matar ela, porque racionalmente você está tirando um problema da sua vida e racionalmente você não vai arcar com as consequências desse problema. E aí vem o ponto de vista ético. Você não pode matar uma pessoa porque uma pessoa tem valor intrínseco, porque aquela pessoa tem uma família, porque você não sabe o que aquela pessoa está sentindo. E muitas vezes isso tem a ver apenas com as nossas emoções, de que está errado matar alguém, simplesmente porque está. E isso muitas vezes não vem de um teor racional. Pra mim, quer dizer, é totalmente racional não querer matar alguém. Mas se você botar um frigir dos ovos lá na matemática, acaba se tornando uma coisa muito mais emocional do que racional. Então, assim, se a pessoa ela é explicitamente racional, ela pode inclusive deixar de ser ética ou deixar de respeitar valores se esses valores não se adequarem ao radical. E aí que a Anne vai falando, a Anne não é uma mulher antiética, ela não comete nenhum crime, ela só é uma mulher totalmente fria, despreparada e chata pra caramba. Inclusive ela joga uns balde de água fria assim, em cima da Luísa. Eu falo, Luísa, minha filha, quem tem uma amiga dessa não precisa de inimiga. Mas a Anne, ela ajuda a Luísa, ela apoia a Luísa, ela protege a Luísa, só que ela é tipo assim, o tempo inteiro a Luísa é exagerada, a Luísa é escandalosa, a Luísa é manipuladora, a Luísa chora demais, a Luísa é uma boa atriz e etc. E você vai ficando com muita raiva deste ser humano chamado Anne. Só que aí quando chega um dos seus pontos mais altos de raiva da Anne, a Anne esbarra literalmente com uma pessoa no campus que é um homem deficiente visual, o Luca. Que inclusive ele diz que ele não é deficiente visual, ele é cego. E se você ficou com raiva da Anne, minha filha, é porque você não conheceu o Luca. O Luca, para começo de conversa, ele é descrito como um homem muito bonito, né, um homem, e ele é um artista plástico, um pintor, que pinta mesmo sendo cego, mas ele é insuportável. Ele é muito chato também, pelo menos no início, né? Ele é chato e tal, mas ele meio é uma pessoa que consegue colocar a Anne no lugar dela, de ser humano, porque a Anne, ela acha que ela é mais do que um ser humano, ela é um ser assim celestial, imprescindível, perfeito, nunca tá errado, nunca erra, né? Santa, fada sensata, divina, Beyoncé. Não, Anne, você não é a Beyoncé, você não é a Isa, que são encarnações da deusa na Terra, você é só você, uma estudante de biomedicina. E a Anne tá ali super se esforçando para terminar aquela faculdade, sempre com nota 10, sempre a melhor da classe, já tá criando uma pesquisa científica sozinha, mesmo estando na graduação, que é uma coisa que você só vai fazer no seu doutorado, e ela tá tentando pleitear uma vaga no mestrado na instituição onde a mãe dela fez mestrado, que fica em outro país. E aí, de repente, ela encontra com o Luca, que é um cara que começa a incomodá-la, mas aquele incômodo
aquela gastura que ela tá sentindo não tem muito a ver com raiva também não. O cara meio que desequilibra, tira ela do lugar, ela começa a sentir alguma coisa pelo cara. E aí é que dá problema, né, gente? Porque pra Anne sentir alguma coisa, eu não vou julgá-la não, porque às vezes o sentir também me incomoda, sabe? Você tá com o teu projeto ali todo pronto, né? Você quer fazer as coisas, você vai pro seu mestrado, de repente, pá, você se apaixona. Amada, tem que recalcular a rota, sabe? A gente fica igualzinho o GPS, recalculando a rota, sabe? Eu sou virginiana, eu consigo entender que é difícil. Mas aí quando a gente é um ser humano que respeita nossas emoções, a gente entende, pô, tá, tô gostando da pessoa. Pode ser que eu consiga colocar essa pessoa na minha vida sem atrapalhar meus planos, mas pra Anne não, meu Deus. Se eu me apaixonar por este homem, todos os meus planos estão por água abaixo, a minha invenção que vai mudar a história da humanidade vai por água abaixo. E aí a Aniel, né, que está ali sofrendo, a pobre coitada da guardiã que está ali tentando sussurrar no ouvido da Anne há 22 anos, olha, vai devagar, você não precisa ser tão chata, tenha um pouco mais de empatia, coitada da Luísa, coitada de mim, né? A Aniel finalmente entende que talvez ela encontrou um aliado. Só que o problema é, o Luca não é uma personagem que nos inspira muita confiança. Então eu mesmo fiquei assim, cara, eu não confiava nem um pouco nele, assim como eu não confiava na Anne também não, tá? Aniel, rainha, Deus no céu, Aniel na terra, mas a Anne eu não confiava nela. E o Luca também não me inspirava confiança. Então a Anne fica junto com a gente naquela. Será que ele vai ser um aliado que vai me ajudar a Anne, para poder a Anne se conectar com seus sentimentos? Porque vai que a Anne se apaixona, tem um bom relacionamento com esse homem. Será, pelo amor de Deus, que eu vou conseguir? Mas por outro lado, ela tinha um grande problema, porque a Aniel não consegue escutar os pensamentos do Luca, como ela consegue fazer com todas as pessoas. Ela consegue ouvir os pensamentos das pessoas se ela quiser, mas o Lucas, a cabeça dele é como se fosse um oco. Ela não consegue entender, ela não consegue entender a linguagem corporal dele, ela não consegue saber quais são as intenções do Luca com a sua, que não é a sua protegida, porque a Anne não é protegida dela oficialmente, né? Então é isso, a Aniel fica nessa, será que o Luca vai me ajudar? Será que uma paixão pode realmente ajudar a Anne a se reencontrar, a se reconectar com aquela criança, aquela pessoa emocional que ela era antes da mãe nascer? Porque quando antes da mãe morrer, porque a Anne, quando a mãe dela era viva, ela era uma outra criança, sabe? Só que aí acontece um grande problema, né, gente? Essa pesquisa que a Anne está fazendo, que a gente não sabe muito bem o que é, sinceramente, vai mudar totalmente a rota, o sentido da humanidade e, principalmente, pode acabar com a humanidade, pode fazer com que a humanidade se auto-imploda. Demora pra ficar sabendo o que é, não vou falar porque eu não vou dar spoiler, inclusive demorei pra entender, mas a Aniel se coloca nesse trabalho sozinha de tentar dissuadir a Anne de continuar com essa pesquisa, porque a Anne não entendeu qual era o sentido da pesquisa da mãe dela. A Anne interpretou totalmente diferente, baseado na sua vivência, o sentido da pesquisa da mãe dela. A mãe dela era uma pessoa médium, empática, feliz, uma pessoa caridosa, uma pessoa, sabe, sensível, inventou essa pesquisa com um sentido. Quando a Anne, que é uma menina fria, criada sem mãe, criada sem pai, uma pessoa sem sentimentos, uma pessoa rancorosa, encontra essa pesquisa, ela interpreta a pesquisa de uma forma totalmente distinta. Só que, aparentemente, essa pesquisa que ela está fazendo pode botar totalmente a humanidade em risco. A Aniel entra nessa batalha para tentar proteger a Anne de si mesma e de acabar com a humanidade. E aí, obviamente, que pode ser, não vou falar nada, senão vai perder a graça. Mas enfim, leiam o livro, Desumanos é um livro incrível, maravilhoso. Semana passada, no domingo, eu fiz uma leitura para vocês, coletivo do primeiro capítulo. E espero que vocês tenham gostado. E eu recomendo muito que vocês comprem esse livro, tanto no site da Madrepérola, tanto no site da Amazon. Vamos tentar, gente, dar graninha, ajudar, estimular a literatura nacional, porque a Tio é uma autora brasileira, a Madrepérola é uma editora brasileira, uma editora pequena. A gente precisa dar esse apoio, nosso estímulo para a literatura nacional. Então, entrem lá, deem apoio para a literatura nacional, deem apoio para a literatura escrita por mulheres, que é o mais importante, inclusive com personagens femininas muito importantes e com muitas lições de feminismo também, tá? Porque apesar da Anne ser muito chata, ela é uma puta de uma feminista, que muitas vezes a gente pode considerar coisas do feminismo como chatice, mas é que a Anne, ela é chata e feminista. Ela não é chata porque ela é feminista, entendeu? Ela também é feminista, assim como a Luísa também é feminista, assim como a Aniel também é feminista, mas ela é chata por ser chata, não por ser feminista. Deixa eu dar essa explicação aqui pra vocês conseguirem entender. Então vamos lá,
Adquiram o livro, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Vão no meu Instagram em @leiapretaleia, sempre tem lá muitos conteúdos, muito mais do que eu produzo, inclusive no YouTube. Mas mandem esse vídeo, compartilhem no Instagram, compartilhem no WhatsApp, peçam para sua família e seus amigos se inscreverem para me dar um amor, porque eu queria muito chegar aos 1000 inscritos ainda no ano de 2021 e continuar com esse projeto maravilhoso. Aproveitem também para conhecer o meu segundo canal chamado Freewinning, que está aqui no YouTube, vou colocar no card aqui em cima e aqui embaixo na caixa de inscrição. Era isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje. Beijos e até a próxima segunda-feira.